O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como aos mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficavam muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje as leituras nos fazem refletir sobre a palavra autoridade. Não só a autoridade que foi dada a Jesus, mas a autoridade que Deus concedeu a nós, seres humanos. E é muito interessante o salmo hoje que nós respondemos, que fala justamente sobre o poder que Deus deu ao homem. Quando o salmista pergunta: "Que é o homem?", para lembrardes dele tanto assim, Senhor. De fato, Deus, como diz o Salmo, e também é citado na primeira leitura na carta aos Hebreus, criou o homem pouco menor do que os anjos, mas não de uma grandeza pequena, mas uma grandeza enorme. E tudo aquilo que Deus criou para o homem, aquilo que Ele reservou da vida futura, diz a carta aos Hebreus, foi reservada ao homem, não aos anjos. É interessante nós pensarmos assim, porque aí nós entendemos exatamente quem nós somos, qual a importância que temos diante de Deus. E mais ainda, diz a carta que Deus submeteu todas as coisas a esse mesmo homem, as coisas criadas, as coisas que nós podemos, de certa forma, ter um controle. O mundo criado e o próprio universo. Mas por que essa criatura humana, Deus tem tanto carinho? E aí o autor da carta aos Hebreus vem nos ajudar, dizer que tanto o ser humano quanto o próprio Filho de Deus têm a mesma origem, ou seja, nós viemos de Deus, nós temos uma essência divina, de certa forma, temos uma origem divina, e é isso que nós devemos ter sempre em mente em nós, porque se nós viemos de Deus, para lá nós voltaremos. Então a nossa caminhada, a nossa
nossa estadia, vamos dizer assim, aqui na Terra é passageira. Aquilo que fazemos aqui é passageiro. Mas não é porque é passageiro que pode ser vivido de qualquer maneira. Porque essa nossa passagem, ela deve nos conduzir para a nossa própria origem. Por isso que Deus se preocupou com a humanidade. Por isso que Deus enviou o seu próprio Filho. Então aquele que tinha um poder absoluto veio habitar entre nós, se tornou homem, assumiu nossa humanidade, as nossas fraquezas humanas também, para se igualar a nós. Ou seja, ele foi também submisso. E aqui está a grande sabedoria para nós, porque uma vez que Jesus entra na nossa história, na nossa humanidade, Ele mesmo passa a chamar-nos de irmãos. Então Ele quis se fazer irmãos conosco para que nos ajudasse a conduzir ao caminho que nós devemos seguir, para delinear essa nossa trajetória, nossa passagem aqui neste mundo, nessa existência. Para dizer que nós não fomos criados para o nada. A nossa existência não é em vão. Ela tem uma origem, tem um fim e coincide com o mesmo ponto. Então é para lá que nós caminhamos. Daí a preocupação de Deus em trazer o seu Filho do meio de nós para que tivéssemos essa direção. E deu, de certa forma, autoridade a Cristo sobre todas as coisas também. Mas a autoridade que Ele vem nos ensinar hoje, especialmente no Evangelho, é uma autoridade diferente. Não a autoridade que nós estamos talvez acostumados a ver, de ter o controle das pessoas, de tudo, de querer que tudo e todos façam, se submetam à sua vontade. Deus não age assim, Jesus Cristo não agiu assim. E Ele nos ensina também que nós devemos agir da mesma maneira. Uma vez que Ele se encarnou homem, Ele se humilhou, se fez pequeno. Então Jesus nos ensina esse viés da humildade. Importante para nós, porque senão nós acabamos querer ter o controle de todas as coisas e de todos. O Evangelho mostra que Jesus tinha o controle sobre até os demônios. E aqui aparece exatamente Jesus fazendo um exorcismo. E os demônios mesmo reconheceram a autoridade de Jesus. Mas veja que a autoridade aqui que aparece para nós é justamente em ser submisso a Deus Pai. Aí vem a autoridade de Jesus. E mais ainda, a autoridade de Jesus vem da sua ação, mais do que a sua palavra. Quando o povo reconhecia que Jesus ensinava, não como os mestres da lei, mas com um ensinamento diferente, é porque antes de falar, Jesus fazia. Ou seja, aquilo que Jesus pregava, Ele de antemão já realizava. E o que foi que Jesus mais pregou para nós? Se não foi a mensagem do amor, da reconciliação, do perdão, da misericórdia. Mas antes dele pregar isso, Ele mostrou-se misericordioso, Ele mostrou-se amoroso. Ele mesmo deu prova disso, até na cruz, quando perdoou seus inimigos. Então é essa a essência de Jesus que nós precisamos entender e absorver para nós também, porque a autoridade dele vem justamente disso. Não porque ele pregava, não porque ele falava, mas porque ele fazia. Aliás, Jesus nos ensinou muito mais fazendo do que falando. E assim também nós devemos buscar fazer, irmãos, na nossa vida. Muitas vezes nós queremos gastar palavras e palavras, e às vezes discursos bonitos, mas se o meu discurso não condizer com a minha realidade, com a minha prática, com as minhas atitudes, esse discurso é em vão. Então muitas vezes nós pregamos mais fazendo, agindo, do que falando.
Essa é a verdadeira pregação que Jesus vem nos ensinar, que Ele quer que nós nós possamos trazer para a nossa vida essa prática. Senão acabamos virando fariseus, como Ele mesmo condenou o grupo dos fariseus, porque muitas vezes só falavam, ensinavam, mas não colocavam em prática aquilo que ensinavam. Então, essas duas vertentes, irmãos. Primeiro, essa vertente do serviço, de colocar em prática aquilo que deve ser, de fato, nossa prática, mais do que as palavras. Em segundo lugar, ser submisso à vontade de Deus. A autoridade de Jesus veio dessa submissão, veio de fazer a vontade do Pai. E aí nós podemos perguntar: será que eu tenho deixado Jesus exercer sua autoridade na minha vida? Qual é a autoridade de Jesus na minha vida? Não podemos pensar na autoridade, como eu falava, de imposição. Deus não veio para impor as coisas, Jesus não veio para impor, Ele veio para propor. E é sempre nessa proposição que Ele quer que nós abramos o nosso coração. Para quê? Para que nós sejamos submissos à vontade do Pai. Assim como Ele foi. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de provação, nos momentos de alegria. Tudo, em tudo, fazer a vontade do Pai. Esse é o segredo, irmãos. Para que nós também deixemos que a autoridade de Jesus seja algo permanente na nossa vida. Senão, nós vamos querer controlar tudo, querer controlar a nossa vida. E toda vez que nós tentamos controlar a nossa vida, nós não deixamos Deus agir na nossa vida, nós não deixamos Jesus ser quem Ele é para nós. Ou seja, Ele não tem autoridade nenhuma sobre nós, porque é nós que conduzimos tudo. Nós que queremos fazer só as nossas vontades. E cuidado, porque esse é o pensamento hoje da nossa sociedade. Mais e mais a sociedade vai empurrando cada um de nós para dizer que nós devemos ser individualistas, que nós devemos fazer o que nós quisermos, sem se preocupar com religião, sem se preocupar com preceitos, sem se preocupar com o que diz a nossa fé, sem se preocupar com o que diz Jesus. Mas nós não podemos agir assim, porque todas as vezes que somos desobedientes, acabamos por não realizar o plano de Deus na nossa vida. Então, irmãos, hoje nós somos convidados a deixar Jesus, de fato, ter autoridade sobre nós. É autoridade amorosa, é autoridade que vem nos acolher, é autoridade que vem nos servir. Então, para que Ele nos sirva, nós precisamos deixar que Ele haja em nossa vida. E aí Ele vem nos ensinar também a sermos assim, solícitos, servidores, sempre prontos também a estar ao lado daqueles que mais precisam. Então, que hoje o Senhor venha nos ensinar isso mais do que nunca, para deixar que nosso testemunho seja, de fato, o exemplo verdadeiro para o mundo que precisa e carece de tanto ver a ação de Deus. Mas essa ação de Deus, ela pode ser feita por cada um de nós, em mim, em você, todas as vezes que nós nos preocupamos mais de ser coerentes com a nossa fé. Deixamos mais Deus agir em nossa vida, deixamos mais que o seu mandamento do amor reine sobre nós. Essa é a verdadeira autoridade que nós teremos. As pessoas terão cada um de nós como referência quando elas virem que de nós parte mais a nossa ação do que as palavras. Que nós possamos então hoje pedir a Deus que Ele nos dê essa capacidade, entender com profundidade esse mistério, se aproximar mais de Jesus Cristo para aprender com Ele a ser manso e humilde como Ele é. E nessa mansidão, nessa humildade diante do Pai, é que nós estaremos dando um testemunho de verdadeiros cristãos. Que Nossa Senhora também nos ajude, nos abençoe e nos guie sempre nessa caminhada, para que um dia também aprendamos e tenhamos a graça de estar com o próprio Jesus, que é nosso irmão, na glória que foi reservada para cada um de nós pelo próprio Pai. Assim seja. Amém. Amém.